para que possamos dar início a mais uma reunião de trabalhos. Vamos primeiramente agradecer a Deus, por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio aos mentores espirituais para os trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu adentrar a este lar juntinho conosco, e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Caiu no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. E caiu dentro da oração dominical. A oração dominical que é a do Pai Nosso. Caiu sim. Essa é uma descrição bem longa. Vai aí algumas páginas. Porque, gente, assim, muitas das vezes a gente faz as orações, a gente faz de uma maneira muito mecânica. Né? Quem não conhece realmente a oração do Pai Nosso, que às vezes a gente repete, aprende lá desde quando a gente era criança, como fazer as nossas orações, como que a gente se coloca para fazer essas orações. E é interessante que muitas das vezes a gente não consegue colocar o nosso coração na oração, principalmente quando é uma oração que a gente já conhece e que a gente vai repetir. E nós não podemos ser assim, seres mecânicos durante as orações. E o Pai Nosso é uma oração assim, muito bonita, de uma profundidade muito grande. Porque foi Jesus que nos ensinou, né? Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Porque até quando Jesus veio, todo mundo tinha medo de Deus. Era ensinado que nós deveríamos temer. Que era um Deus distante, que era um Deus que castigava, um Deus punitivo, um Deus rude, um Deus de guerra. E a partir do momento que Jesus começa as suas pregações, o que ele começa a ensinar? Primeira coisa na oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a chamar a Deus de Pai. Porque ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. E vocês veem que quando a gente às vezes aprende a oração do Pai Nosso e já começa a repetir de maneira mecânica, a primeira palavra que tem na oração é Pai. E a gente não consegue muitas vezes estabelecer essa conexão de que nós somos filhos e
quando a gente tem essa visão de pai, a gente tem uma comparação com o pai que a gente conhece, que são os pais que vivem na terra, os seres humanos, que são falíveis. Mas a gente reportar o nosso pensamento para Deus, que é pai, de uma maneira que é algo extremamente perfeito, e que nós devemos, se nós devemos aos nossos pais que nos deram um corpo aqui na terra, né? Foi através da fecundação que ele se dispôs a ser pai. Se a gente deve alguma coisa a esse ser que é terreno, imagina o Deus que criou realmente a todos nós em espírito, em corpo, e nos deu essa oportunidade da existência. Só na primeira palavra, eu acho que a gente já perderia quase que horas a fio, simplesmente no raciocínio de como seria a nossa relação, enquanto filhos, em relação a esse Deus perfeito, que é pai. Posso falar uma coisa? Me veio na cabeça, agora tem que falar agora. Diga! Não passa. Não sei se vocês, na idade de vocês, né, vocês lembram do... Se não me engano, não sei se era Carlos Augusto Strasser, que era artista, ator, né? Uhum. Ele estava muito doente e ele participava até do Pinga-Fogo, ele chegou a ele. E ele, uma vez, ele contando que ele orava muito, mas ele fazia o Pai Nosso. Pedindo, né? Mas que um dia ele falou, gente, eu estou fazendo, mas não estou sentindo diferença. Aí ele um dia sentou e começou palavra por palavra e pensando. Ele falou, não é que o Pai Nosso, ele é poderoso. E é de tamanho poder que Jesus nunca se equivocou em jamais um ato que ele tenha feito, jamais uma palavra que ele tenha dito. Nós podemos até hoje não ter compreendido a profundidade, seja da parábola, das ações que Jesus teve, mas pode ter certeza, Pai Nosso, que é uma oração, se você for estudar cada palavra, até a entonação que é dita, é de uma profundidade extrema. É uma escolha de vivência com o filho. É uma entrega total, é um acreditar. Se uma criança hoje confia no seu pai a ponto de se lançar, né, está sob uma altura, se lança e confia que o pai vai pegar, nós teríamos coragem disso? Nós não teríamos, né? Mas nós podemos ter isso em relação a Deus. Mesmo diante da dificuldade, você pensa assim, puxa, eu quero acreditar, eu posso acreditar nesse pai que é perfeito. O problema é que a gente fala assim, eu tenho fé, eu confio. Mas gente, é tão superficial. Basta vir na boca. E a gente só vê que é superficial quando a gente está na provação. Porque aí a gente fala, agora eu preciso buscar com mais fervor. E é a hora que a gente busca, é quando fala, né? Através da dor. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Geralmente a gente vai pela dor. Às vezes eu acho assim. Aí que a gente busca com muita fé. A gente fala, nossa, eu vou buscar uma fé que a gente nunca buscou. Às vezes eu penso assim. Às vezes a gente fala com pessoas assim, não é só você ter fé. É tão fácil falar isso para a pessoa. E quando é a gente? Eu falo assim, tipo assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E quando é a gente? Será que a gente vai pensar dessa forma tão simples? Você não vai pensar que é só ter fé. Aí é essa hora que você vai buscar a sua fé. Porque a gente só busca, todos nós temos fé, gente. Todos temos. Pequena, grande, média, mas só buscamos ela grandemente quando precisamos. Quando necessitamos e quando é com alguém próximo da gente, alguém que a gente, né, ama muito, aí a gente busca verdadeiramente a nossa fé. Aí a gente sabe orar, né, dobrar o joelho e orar. Porque quando a gente quer uma cura, né, a gente quer. A gente não sabe se a gente tem merecimento e nem se Deus vai conceder. Mas quando você quer aquilo, alcançar aquilo, você pede com muita fé. Você vai notar que é diferente da fé do seu dia a dia. Porque a gente fala, tenha fé, né? Porque a gente tem que ter fé mesmo.
A gente tem que ter fé para tudo, a gente tem que entregar. Mas muitas vezes nós não confiamos nesse mundo o suficiente para estar entregando todos os dias. Olha para você ver como é que somos, né? A gente não confia o suficiente para entregar, né? E deixar. Aí a gente fica o quê? Preocupado, fica sofrendo. Fica se de lançar, né? Fica Nos pedindo braços 100 do Pai. vezes uma coisa, né? E Jesus já escutou desde a primeira vez que a gente pediu e a gente fica quase implorando, né? Como se A ele gente parece estivesse aquelas crianças escutando. que quer pedir alguma coisa pro pai e diz, o pai. Aí o pai já escutou, já sabe, mas a criança está ali pedindo. E já foi ouvido, né? E a gente vê que dentro das orações, dentro do Pai Nosso, ou qualquer outra oração que seja repetida, falta o sentimento. Porque do que adianta você rezar todos os dias as mesmas orações mecânicas simplesmente para cumprir um rito? Para falar, fiz minha oração, né? Nossa, orei antes de eu dormir. Sim, as religiões hoje em dia, elas estão, né, tendo que repensar suas condutas por causa dos rituais. Tudo é ritualístico, desde a entrada, desde a oração que se faz, desde a posição que se fica, né? A pessoa é avaliada pelo exterior. Mas Deus não está avaliando o exterior. Ele quer ver o sentimento. Realmente a importância que você está dando para aquilo que você está pedindo. Se você está pedindo de maneira sincera. Se você realmente está triste. Porque oração mecânica você está jogando ao vento. Não tem longo alcance. As orações, elas chegam até Deus. Isso vocês podem ter certeza. Mas as verdadeiramente feitas. Porque é como eu emiti uma palavra, né, uma solicitação, né, eu digo, meu Deus, me ajude neste momento de desespero que eu estou. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu estar sentindo, vibrando isso dentro de mim. Se eu falo isso com uma intensidade mecânica, sem força nenhuma, ela não vai mais que até aquela parede ou até o alcance da minha voz. Mas acontece que o meu sentimento vibra dentro de mim, dentro do meu espírito, e dispersa por toda a atmosfera e é levada aonde for necessário. Por isso, não importa que eu esteja aqui e eu faça uma oração por alguém que esteja do outro lado do planeta, ela vai receber oração, porque ela vai em forma de onda, de acordo com o meu sentimento. Podemos sentir a vibração até por telefone. Sim, sim. Dependendo se você conversa com a pessoa, né? Exatamente. Depois você fica sentindo o que ela estava sentindo. Olha para você ver, gente, tanto que as vibrações, né? Como que são. E não é só dentro do planeta. Se eu faço uma oração para alguém que já desencarnou, também essa pessoa vai receber a oração, de acordo com a minha vibração. Por isso as nossas vibrações durante a oração é importante. E quando Jesus falava, entre para dentro do seu quarto, é o seu corpo, o seu eu. Então, no meio da multidão que fosse, você se fechar em você e vibrar direitinho, fazer aquela oração de forma sentida, verdadeira, ela vai ter efeito. E não importa que seja uma oração linda, não. As palavras não importam, o que vale é o sentimento. Se a pessoa fala assim, muita gente às vezes fala assim, olha, eu vou convidar fulano para vir aqui na frente fazer uma oração. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não vou porque eu não sei falar bonito. Não é assim, Deus não se importa com o bonito. Ele não está contratando gente para falar bonito. O que vale, às vezes a pessoa pode chegar aqui na frente e falar assim, Deus abençoe vocês. Se for verdadeiro, a bênção vem. Mas se não for verdadeiro, são palavras ao vento. A mesma coisa, eu vou fazer uma oração porque eu sei que alguém está doente e isso está assim me incomodando e eu vou fazer de maneira sentida. Pode ter certeza que a pessoa vai receber a vibração certinha. Pode ser que ela não se cure, porque não está determinado para ela passar por aquele processo, mas que ela recebe. Mas agora eu vou fazer só porque eu falo, olha, aí você tem que rezar por ela, ela chega aqui e faz oração. Se ela não vibrou, não fiz aquele verdadeiro sentido, realmente de maneira realmente sentida dentro dela, buscando a inspiração, buscando a conjunção com Deus, buscando realmente as suas energias, transmitindo
sentir algo de bom, se não for assim, não acontece. Então, a gente tem que ver que é mais a nossa vontade em ação, o nosso desejo firme do que as palavras que são ditas. E Jesus ensinou isso desde o princípio, em cada atitude que ele teve. E voltando aqui, já que abriu a leitura aqui, olha, caiu em uma parte do Pai Nosso, já bem adiantada, que é a parte que fala assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, essa é a tradução, hein, de uma pequena frase. A frase é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A hora que a gente faz essa oração do Pai Nosso, né, a gente está lá no nosso quarto pensando, feliz da vida, né, vou fazer uma oração decorativa, não vai nem dar trabalho de eu pensar. Aí você fala isso. Você está fazendo um combinado com Deus. Senhor, olha, perdoa todos os meus erros, porque eu estou perdoando todo mundo que me ofendeu. E aí, se você for pensar, você vai parar só aqui e vai falar assim: deixa eu começar a pensar na minha vida. Deixa eu ver, eu perdoei fulano? Nossa. Ah, perdoei o outro. Nossa, mas como? Ninguém perdoaria aquela pessoa que me fez. Aí você começa a refletir, você fala: vixe, e o que você está falando para Deus? Você está falando e Ele está sabendo de verdade o que você está sentindo, o que você fez. Qual é a sua real intenção? E você está lá fazendo um tratado com Deus. Olha, Deus, só me perdoa se eu perdoar todo mundo. É você que está falando. Não é Deus que está te cobrando, é você falando. Aí o que acontece? Você tem que pensar bem, falar assim: poxa, Deus, então talvez eu não possa fazer essa oração porque eu ainda não consegui perdoar as pessoas. Não, mas na hora que você estiver fazendo, você fala: Senhor, eu ainda não consegui perdoar aquela pessoa que me ofendeu, mas me dê forças, me dê ânimo, me dê coragem, porque eu sei que eu mereço o seu perdão a partir do momento que eu perdoo. É uma oração pensada, é uma oração refletida, né? E a gente às vezes fala assim: ah, vou fazer porque tem que fazer. Não é porque tem que fazer. Não é. A gente tem que pensar no que diz. Até para as pessoas com quem a gente convive. Se eu falo alguma coisa para alguém, qual é a real intenção do que eu estou dizendo? E por que para Deus seria diferente? Aí vem um comentário, que é uma página e meia, só dessa pequena frase. Diz o seguinte: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos. É uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de entregarmos os nossos esforços em não contrair outras dívidas. Aqui a gente está fazendo uma combinação com Deus de que a gente sabe que a gente já errou, né? Mas que a gente quer, a partir daquele momento, não fazer novas dívidas. E ainda se pondo em favor de pagar as dívidas que já temos. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para com aqueles de que nos queixamos? Então, até na hora da oração, a gente começa a falar com Deus, quando é pessoas que gostam de fazer orações de uma maneira, como se estivesse conversando com Deus, né, sobre o dia: ah, aconteceu isso, meu Deus. E aí você se põe a queixar do familiar, ou do colega, ou do amigo, do te ofender. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque Deus sabe de todas as coisas, mas fale mais de você do que do outro é melhor. Porque quando você olha para dentro de si, você consegue enxergar os seus defeitos. Quando você olha para o outro, você acha: não,
tonelada de defeitos, mas quando a gente olha para dentro da gente, que a gente enxerga qual foi o nosso defeito, ou a gente consegue enxergar onde foi que a gente errou, ou onde foi que levou aquela situação na qual você acabou se machucando, você consegue corrigir. Nem que seja o pensamento em relação àquela pessoa que te ofendeu. Então, na hora da gente fazer oração, a gente não pode estar como se a gente estivesse conversando com alguém e apontando os defeitos de terceiros. A gente tem que se colocar ali, tipo, poxa Deus, eu estou magoado, fulano falou isso para mim, sim, mas eu sei que eu não deveria ter ficado magoado. Me ajuda a esquecer o que aconteceu. Pode ser que aquela pessoa esteja com algum problema. Faça oração por ela. Não é muito fácil da gente chegar em casa todo ferido de alguma coisa que nos agrediu e se pôr em oração. Mas isso, gente, leva a uma transformação tão grande dentro de nós, porque a gente começa a enxergar a gente diante das situações. E não somos animais que respondem de maneira instintiva. Né? Nós somos pessoas que respondem como pessoas em evolução. Né? Não podemos ser reativos, como um cão que a gente às vezes pisa no rabo e ele já vem mordendo. Né? Nós somos pessoas, teoricamente, com inteligência suficiente para poder agir de outra forma. Né? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que nós possamos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Então, Jesus, que não tinha nenhum merecimento para passar pelo que ele passou, mas que ele veio com a firme intenção de nos ensinar algo, ele sofreu tanto, né? Eu não vou dizer que ele sofreu tanto psicologicamente como nós sofremos, porque a gente se ofende fácil por causa do nosso orgulho. Jesus não tinha um orgulho, por causa que a gente acha que não merece. Jesus não tinha esse pensamento, eu não mereço, então Deus é justo. Nós temos esse pensamento pequeno, esse pensamento miúdo, esse pensamento que nós somos muita coisa, né? E não merecemos nada daquilo que estamos passando. Vê que a gente tem que fazer oração de maneira assim, poxa, eu estou magoado, mas me ajuda a não estar, a me melhorar. Não estou falando para Deus tirar o outro da minha vida, acabar com a vida dele, né? Dar um jeito de ele se dar mal porque me ofendeu, porque Deus não é assim. Às vezes a gente vai fazer oração e pede para Deus fazer coisas ruins, como se Deus estivesse escolhendo, né, um filho em relação ao outro. Se pais, às vezes, que são equilibrados, vêm dois filhos brigando, ele não vai fazer mal para o outro, nem para um, nem para o outro, vai ensinar os dois a conviver, a respeitar, né? Então, qual que mais Deus, que é suprema inteligência? As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. As perseguições que a gente sofre porque a gente acha que é perseguido. E se a gente encontra adversários que nos ofendem, que nos maltratam, é porque são provas necessárias. Se nós estamos num mundo que é uma escola, nós estamos sujeitos às provações. Igual que ele está falando. A hora que vem a prova é que vem saber se nós temos fé. Mas não basta só ter a fé. A fé é importante. A fé é aquela firme certeza que você não duvida de que Deus está ali para te ajudar. E Ele está. Você pode até não acreditar, não ter uma fé firme o suficiente para isso, mas Ele está, independente de você acredita ou não tem. Ou tem ou não tem essa fé firme. Mas acontece que quando a gente vai se conhecendo, se transformando, evoluindo, quando vem a prova, a gente não sofre tanto. A gente não se sente tão alfinetado, porque a gente reconhece por que passamos, como devemos nos comportar,
devo estar atacando todo mundo, o mundo é cruel comigo. Não, a gente encara a realidade. Principalmente se a gente sabe que existe uma continuação de vida depois. E que nós temos que construir bons laços. É melhor a gente não fazer coisas piores durante as nossas provações. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Temos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados na nossa humildade. Vê que bonito, né? Que a gente tem que tentar enxergar dessa forma, que as dificuldades são importantes para o nosso desenvolvimento. Nós ainda somos seres muito brutos, precisamos das dificuldades para a gente evoluir. E se a gente não tiver as dificuldades, ficamos o quê? Acomodados. Isso. Não é? A gente não faz nada para melhorar. Né? Não faz nada para melhorar. Não. Feliz aquele que já tenha, né, um entendimento, fala assim, não, que fala, poxa, não está acontecendo nada de errado comigo, mas eu vou tentar melhorar, sei lá, sou orgulhoso, acho que eu vou tentar trabalhar isso em mim. Melhorar meu jeito. Melhorar meu jeito. E na vida da gente, a gente tem alguns personal trainers, né? Tem aqueles que a pessoa já é impaciente e o outro que é irritante. É como se diz, é como se uma panela achasse a sua tampa. Aí você fala assim, tanta gente para eu encontrar, eu tinha que encontrar gente assim. Não gosto de gente fofoqueira, mas só encontro gente fofoqueira na minha vida. Então, na vida a gente tem os nossos personal trainers. Tem gente que vai para a academia com esse personal trainer, mas também tem personal trainer em casa das nossas incapacidades morais, né? Das nossas dificuldades. E como que a gente vai crescer na nossa dificuldade se não tiver alguém para ficar nos cutucando, nos apontando, né? Então, aquela pessoa que está ali, né, te atormentando, você fala assim, nossa, mas eu vou um personal trainer. Daí a gente vai E nem precisa pagar, gente, é de graça, né? É de graça. E eu falo para vocês, é nessas horas que a gente precisa provar. E muitas das vezes a gente começa a reclamar para Deus, né, para tirar da vida da gente. E a gente tem que aprender que não é assim. Que essa pessoa está aprendendo com você e você está aprendendo com ela. Então, não seja um personal trainer dela ruim também, né? Seja um bom personal trainer, mas com um lado bom, com a virtude, né? Exercendo a tua parte, mas do lado bom. Não adianta você tacar verdades na cara do outro como bofetadas. A gente tem que ter aquela capacidade de não atormentar o outro. É necessário que venha a prova, mas não precisa ser por você. Deus vai enviar alguém para a vida daquela pessoa para ensinar o que ela tem que fazer. Você tem que fazer a sua parte de uma maneira moral e equilibrada. E se ela estiver fazendo outro caminho, um caminho que te fere, não fica falando mal dela para Deus ou para os outros. Faça oração com ela, converse com ela, né? Dê atenção a ela. Porque a gente precisa disso. A gente precisa estar convivendo para poder crescer, senão a gente crescer cada um no seu cantinho isolado. É necessário a convivência. Certo? Olha, só esse item bem grande, vai dar para chegar no final. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por haver se ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas, de realizar numa nova vida aquilo que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Então não precisa da gente ficar também tenso só porque a gente consegue reconhecer as nossas incapacidades, né, as nossas pequenezas, a nossa mesquinhez em relação a alguns sentimentos, que a gente vai ficar se martirizando. A gente tem que conhecer, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a transformação. Mas a gente tem N oportunidade de mudar, de transformar.
Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Então aqui vocês veem que nesse final está dizendo o seguinte, que é necessário essas dificuldades, porque nós temos dívidas e os outros também têm dívidas para conosco. Né? E é igual àquela parábola que Jesus conta, que o homem estava devendo e foi lá pedir, né, para ele perdoar a sua dívida. E o Senhor, muito rico, falou assim, queria pegar ele, a família dele, lançar na prisão, vendê-los. E ele clamou, né, para o Senhor, Senhor, perdoe as minhas dívidas, perdoe as minhas dívidas. E o Senhor falou, Senhor, perdoa as suas dívidas, pode ir. E ao sair de onde ele estava, ele encontrou na rua quem lhe devia, muito menos. Ele agarrou ele pela gola da roupa e falou assim, você me está me devendo, vou te levar preso e vou prender a sua família. E o outro falou assim, me perdoe a minha dívida, eu vou pagar assim que eu tiver o dinheiro. E ele falou assim, eu não te perdoo, não vou perdoar a sua dívida. Os colegas dele, outros colegas viram e foram contar ao Senhor que tinha perdoado a dívida. E aí ele compreendeu o quê? Que ele não aprendeu nada. E mandou que levassem ele preso da mesma forma. Então, quando a gente fala, perdoai as nossas dívidas para Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós estamos fazendo um trato com Deus. E não podemos sair não perdoando os outros. Então, pensem na hora que for fazer a oração do Pai Nosso. E às vezes a gente faz, é melhor fazer até a prestação. Primeiro dia você faz só o Pai Nosso, só a primeira frase, não Pai Nosso, Pai. Aí você fala assim, hoje eu vou refletir sobre isso. E reflita, fica lá no seu quarto pensando sobre a palavra do Pai. O que é que você deve a Deus em relação a esse seu Pai? Todo dia continua, santificado seja o vosso nome. Aí você pensa, puxa, então quem santifica? Sou eu? A minha vida, será que está santificando o nome de Deus? Reflita. No outro dia você continua a oração. Não precisa terminar tudo no nome de Jesus. Pode dar pinceladinhas aos pouquinhos. E isso serve muito como reflexão. E para quem quiser auxílio, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um comentário completo de cada frase. Mas cabe a nossa observação do nosso pensamento de como nós vivemos também. Gente, para comentar coisa, não dá para comentar com o nosso inteiro. Nossa, olha só você ver se eu posso pegar ele inteirinho. Inteirinho, né? Dá um estudo imenso. Né? Quer interpretar, comentar, acrescentar, divergir? Pode falar. Você estava comentando, né, sobre a gente também olhar, né, assim, para dentro da gente, né, sobre a convivência. E é uma coisa assim, muito engraçada, que o meu, né, marido, ele cresceu num lar com muito amor, né? Uma família estruturada. Só que eles não têm assim, o costume de abraçar, de demonstrar os sentimentos, sabe, por outras pessoas. E na minha família, minha mãe ensinou para mim, meu irmão, principalmente minha mãe, que a gente tem que demonstrar, sabe, o que a gente está sentindo na hora da raiva. A gente fala, ó, eu não quero conversar agora, porque pode, né, causar alguma coisa assim, que não vai ser legal pra gente. E quando eu encontrei com ele era uma pessoa assim, totalmente seca, sabe? Ele guardava as coisas ou explodia na hora que tinha algum problema. E eu achei muito bonito que com o tempo assim, da nossa convivência, ele aprendeu a abraçar. Porque ele não abraçava, ele não apertava a mão firmemente, ele não abraçava, ele não demonstrava o que estava sentindo. E quando tinha algum problema, por mínimo que seja, e queria resolver na gritaria, ou no, sabe, Não sabia se não equilibrar. sabia se equilibrar. E assim, eu acho, não sei se pelas coisas assim que eu passei, que eu não quero passar de novo, ele aprendeu muito com isso. Hoje ele é uma pessoa assim, muito, sabe, carinhosa. Eu aprendo muito com ele também, que ele é uma pessoa extremamente inteligente. Só que ele fala muito, sabe, que eu não sabia abraçar. Eu não sabia demonstrar. Ele não chorava, ele tinha algum problema, ele não chorava, ele ficava segurando. E por conta de mim ser muito chorona,
de abraçar, não, a gente tem que conversar sobre isso para resolver, ele aprendeu. E é uma coisa que a gente aprende, né, com os defeitos da pessoa também, só que aprende também com as qualidades. Entendeu? É uma coisa assim complicada, porque eu também aprendi muito com ele. Só que a gente tem que parar para pensar assim, que a vida não é só na parte ruim, que a gente vai só passar assim por provação. Que Deus também coloca uma pessoa na vida da gente para poder ensinar coisas boas Nós temos também. nossos anjos da guarda, né? Sim, que a gente precisa Às aprender vezes coisas está ao boas. nosso lado também, que nos auxilia muito. Sim, e tem aquelas pessoas que realmente dá vontade de jogar dentro da privada e dar descarga. Só que, gente, de verdade, gente. Só que a gente também aprende. Pode demorar, mas a gente aprende. E se a gente encontra alguém assim, você veja que por mais que você pense, nossa, eu sou tão diferente dele, ele precisava de você, você precisava dele. E vocês tinham algo a se acertar ali, porque senão não teria que encontrar. Pensa, como é difícil você pensar assim, nossa, se você convivia numa família que era todo mundo demonstrava sentimentos, você encontra uma pessoa que não, que era mais seca. Aí você pensa, como que eu acabo me juntando com uma pessoa que era totalmente diferente? É porque Deus tem a providência de fazer com que ele precisa de você e você precisa do propósito. Não é que a pessoa seja má e a outra seja boa. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Mas acontece que quando você encontra alguém que aquilo te fere, você só enxerga defeitos. Você não enxerga as qualidades. Você só quer combater defeitos. Não que você pense assim, nossa, o outro tem que ser diferente, mas quando você convive, você fala, é insuportável para mim o outro ser assim. E aí é que tá. Só que a gente tem que compreender que as pessoas, elas são assim, elas só dão aquilo que elas têm. Igual, por exemplo, às vezes, por mais que a pessoa te ame, ela não consegue te abraçar. Ela pode falar, ela pode gesticular, ela pode te encher de presentes, te dar um castelo, mas te abraçar, não. Mas é o jeito que a pessoa tem. Ela não consegue dar aquilo que ela não tem. E aí é que a gente tem que conhecer e reconhecer que nós somos seres em evolução, Respeitar, com né? limitações, né? A limitação. Exatamente. Uma história que eu disse, uma coisa, a gente vai fazer 3 anos agora, uns 3 anos que estamos juntos. Ele nunca falou pra mim que ele me ama, nunca. Só que ele demonstra. Ele sabe que eu gosto de vamos supor, comer um pão com queijo. Eu sou apaixonada. Toda vez que ele chega do trabalho, ele chega com um saquinho de pão com queijo e fala, olha, eu comprei pra você. Entendeu? Existe até um livro que não é espírita, eu não lembro o nome, e que vem falando, que fala sobre as diversas formas que a pessoa tem de amar. Eu não lembro o livro. Porque existem pessoas que demonstram através de presentes, que são coisas materiais. Outras só pensam em falar, mas não demonstram e nem agem conforme estão falando. Mas é porque cada um tem o seu jeito de manifestar. No começo eu achava, gente, como assim? Eu nunca me falou, só que depois eu aprendi a observar que a forma dele de demonstrar que me ama é assim, só dele ter assim, aceitado abraço. Já é uma forma dele mostrar Já abrir pra você. que ele me ama, dele aceitar aquilo, dele aprender a ouvir nos momentos assim, que às vezes ele está muito nervoso, ou aprender a ficar no cantinho dele, ou fazer alguma coisa por mim que eu não espero, entendeu? Então é a forma dele, eu acho que, e eu aprendi muito com ele, né? Porque pra mim, como eu cresci num lar assim, de muito carinho, assim, parte da minha mãe, né, que não é outra história, mas falando que ama a gente o tempo todo, pra mim, eu tinha na cabeça, a pessoa Tem não que ser, falasse tem que que ser. amava, ela não amava. E eu aprendi isso com ele também, porque nossa, às vezes a pessoa falava da boca pra fora e eu, né? Acontece que, assim, a gente tem que entender que ainda bem que você compreendeu esse lado da outra pessoa. Agora imagina todos os relacionamentos que a gente tem, que a outra pessoa está te dizendo algo, você está interpretando de outra forma e está se martirizando, construindo dentro de você um sentimento de rancor, ódio, raiva. E às vezes a pessoa não quis fazer aquilo, não quis transformar aquilo nessa situação, mas acabou se transformando. E aí a gente tem que compreender que nós somos limitados.
que nós também somos imperfeitos e compreender o outro. E por isso temos que perdoar e perdoar a nós mesmos também. Vamos passar por meio essas preces, né? A leitura. Cáritas, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, àqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que possa refletir vossa divina imagem. Que assim seja.